Caros irmãos e irmãs, seja a paz do nosso Mestre Jesus em nossos corações, nesse instante e em toda a nossa vida. Desejamos dar aqui as boas-vindas a todos, ao Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, onde nós vamos nessa oportunidade trazer um estudo, uma reflexão, onde titulamos Viver Amando ou Instruindo-se. No decorrer da palestra aqui, do estudo, nós vamos refletir acerca disto. E isso veio-nos através de uma frase de Joana de Ângeles, que está inserida, nós iremos apresentar, e o entorno veio certamente pela inspiração que nós precisamos para desenvolver o nosso entendimento e direcionar os nossos esforços. Então, a primeira coisa que nós vamos observar vai ser uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com estas duas frases, nós queremos abordar e apresentar a seguinte separação a título de estudo, para a gente avaliar essa frase. Então, nós fizemos aqui dois quadros para poder a gente tentar encaixar uma proposta de avaliação. Não estamos aqui afirmando que essa é a verdadeira e única interpretação que podemos dar para esta frase, mas queremos abordar desta maneira. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, como falamos, no capítulo 5, Cristo Consolador. No advento do Espírito de Verdade. Então, a frase nos fala: amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Então, nós fizemos um quadrinho: amai-vos, primeiro, e instruí-vos, segundo. E colocamos para a nossa avaliação: o amor ele está no campo do sentimento, e o instruí-vos está no campo do intelecto, da inteligência. E aí a gente já faz a primeira provocação. Será que depende só da nossa vontade, o amor? Ou ele depende de mais coisas? A instrução, para a gente se instruir, do que nós dependemos aqui encarnados? Não só encarnados, Desencarnados também a gente vê pela literatura de André Luiz que a coisa é um pouco similar. Pelo menos a depender, como sempre nos diz o Livro dos Espíritos, a depender do grau de evolução do espírito. E aí no campo do intelecto a gente colocou que depende dos sentidos físicos, os 5 sentidos, mais notadamente a visão, a audição, a fala. Vamos aprender também pelo olfato e vamos aprender também pelo tato. Lembremos dos cegos, que utilizam o braille. Então os sentidos nos auxiliam desta forma a gente fazer a instrução, certo? Agora, seguindo ainda nessa linha, a gente coloca dessa forma aqui, o amor é o primeiro e último objetivo do ser. Para que nós fomos criados? Para sermos felizes. E o que a gente entendeu até agora, que este caminho de felicidade ele se dá pelo amor. E fica uma pergunta: depois de toda a evolução possível, que restará em nós a não ser o amor? A gente vai ter muita coisa acumulada, mas em essência o que nós iremos utilizar? O que de fato será mais necessário ou mais importante? A instrução nós colocamos via auxiliar alternativa contingência.
Ué, mas como assim? Nós queremos aqui colocar desta forma, lembrando de novo, como uma reflexão, uma questão para a gente avaliar. Por quê? Mais adiante a gente vai tratar de um assunto que vai se encaixar aqui. Que a gente colocou ali, ó. Como os primeiros seres poderiam evoluir se não havia escrita, livros, escolas, para poder eles aprenderem? Então, os seres primitivos, né, as nossas primeiras reencarnações, não existia o que nós temos hoje. Se a gente recuar um pouquinho, ou avançar, né, se a gente for utilizar os primeiros, não tem nada. Mas vamos então ali para a época de Jesus. Qual a instrução havia disponível para a população, para os povos? Escassa. Nós vamos recordar que não existia caderno, não existia papel, caneta, não. O processo era muito rudimentar, eram utilizados papiros, né, ou peles de animais, e poucas as pessoas eram instruídas, sabiam escrever. Aí a gente lembra da figura do escriba, né, que era a pessoa que sabia escrever. Então, o que vai acontecer? A gente colocou primeiro o objetivo do ser e via auxiliar, e a gente mais lá na frente vai falar sobre isso. Mas vamos pegar aqui um gancho agora no livro dos Espíritos. Pergunta 23. A gente, para resumir, colocou aqui as respostas. O espírito é... Espírito é o princípio inteligente do universo. E na questão 24, a resposta é: inteligência é atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então ele está falando aqui do princípio inteligente e a própria inteligência, né? Que para a gente se confunde. O ser inteligente com a sua manifestação da forma inteligente. E aí, o que a gente pode colocar aqui para poder clarear um pouco? Intelecto é a função cerebral, possibilidade de conhecer, aprender pela inteligência. Isso é o intelecto. A inteligência é a faculdade de pensar, né? A faculdade pensante do espírito. Ou seja, quando o Kardec obtém essa resposta, os espíritos colocam atributo essencial do espírito, ou seja, uma característica que está intrínseca a ele. Essa questão que é a inteligência. Certo? E aí, o que a gente quer provocar agora? Olha o que a gente quer refletir. Com base na afirmativa, inteligência é atributo essencial do espírito, a gente reflete e pergunta: Deus não teria colocado também em nós o amar, faculdade amorosa, como atributo essencial do espírito? Ou é algo que só vamos desenvolver ou alcançar pelo intelecto? A pausa de propósito para poder a gente pensar. Nós falamos muito do atributo essencial, inteligência. Mas não será o amor também um atributo essencial que já trazemos em nós? Então a frase aqui é para poder a gente questionar. Por quê? Porque é natural nós pensarmos no nosso processo evolutivo a partir do intelecto.
como se o desenvolvimento do intelecto fosse desenvolver o amor. E não é bem assim, como a gente vai observar. Porém, o que nós também encontramos no Livro dos Espíritos em perguntas mais avançadas? Vamos lá. De novo, a gente separou o quadro. Amai-vos, a gente colocou o progresso moral e no instruí-vos, o progresso intelectual. Observem que a gente não escuta falar de progresso amoroso. Vocês já ouviram falar? Na doutrina espírita, os aspectos de progresso, de evolução, normalmente são moral e intelectual. Por esta razão, nós, a título de avaliação, de estudo aqui, enquadramos o moral no campo do amor e o intelectual, obviamente, na parte da instrução. O que fala lá para a gente no Livro dos Espíritos? Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que eles estão dizendo? Olha, o progresso moral decorre, deriva, né? Ele vem em sequência do progresso intelectual, mas não segue imediatamente. Então, ele está colocando aqui que nós normalmente desenvolvemos a parte intelectual e só depois é que a gente consegue trazer para o mesmo nível o progresso moral. Questão 780A. O progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Isso aqui é a resposta, né? Um pedaço da resposta. Então, o que os Espíritos estão colocando ali? Que o progresso intelectual, ele auxilia o moral, fazendo com que a gente possa entender o bem e o mal. Ou seja, através do meu raciocínio, da minha avaliação lógica, eu vou avaliar o que é o bem e o que é o mal. E com isso eu vou desenvolver a questão moral. Porque moral está ligado ao mesmo conceito de ética. E eles dizem respeito a comportamento. Comportamento é o quê? É um raciocínio? Não, é uma ação. Né? É algo que você faz. Então, por isso a gente colocou aqui no moral, porque o amor é também da realização, do campo da realização. O campo da ação. Ah, pensar é ação? Tudo é verbo, tudo é ação? Sim, mas nessa questão aqui a gente quer separar sentimento de pensamento, para poder a gente ter essas duas partes podendo ser avaliadas lado a lado. Por isso a gente também fez o quadro. E a última pergunta, 785, ele coloca assim, ó, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quase não sai. Desculpe. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. Olha que interessante. Ele fala que a faculdade, né, de pensar, que é a nossa faculdade, né, do intelecto, a inteligência, a faculdade pensante do espírito, ela se desenvolve sempre. E é o que a gente observa, né? A cada reencarnação, você desenvolve a fala, você desenvolve a escrita, se você for estimulado a isso, você vai desenvolvendo o seu pensamento. E vai trazendo isso, como a gente vai ver mais adiante também. Entretanto, veja, refiro-me ao progresso moral. Então ele está colocando o orgulho e o egoísmo no campo moral. De novo, né, como a gente falou, comportamento.
E isso está envolto no sentimento, né? O que é o orgulho e o que é o egoísmo? É um pensamento ou é um sentimento? Nós não dizemos que o egoísmo é o amar só a si? Então, por isso, nós fizemos aqui o enquadramento desta maneira. E aí, o que a gente vai ver agora é uma opinião de Emmanuel. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, raciocina, né? Pensa, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Olha quanta coisa que a gente vai observar. Então, Emmanuel traz justamente esta lógica, esta questão do porquê o raciocínio, a parte do intelecto, leva ao amor. Só que ele fala, ó, o que transfunde o próprio raciocínio, ou seja, pensamento intelectual, né, a parte intelectual, em emoção. Aí a gente entra no campo do sentimento. Então, ele está falando do homem inteligente, é aquele que consegue pensar e gerar o sentimento. Porque estamos ainda nesse ponto, a gente usa o pensamento para direcionar as nossas emoções, né? E aí a gente vê ele colocando Jesus como exemplo, obviamente, como padrão, para que todos estejam no mesmo nível e todos possam ascender, evoluir, crescer para Deus. Já que a gente falou de Jesus, vamos separar de novo. Então, seu amor, primeiro, sua sabedoria, segundo. Isso aqui já no aspecto humano, né? Vamos colocar Jesus, personalidade humana. E o que a gente observou de Jesus no aspecto do amor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a gente tem que colocar, toda a sua vida é um ato de amor. Por outro lado, a questão da sua sabedoria, do seu ensinamento, aquilo que ele nos trouxe, a sua instrução, nós vamos ver ele orientando. Vim dar testemunho do que vi e ouvi de meu Pai. Ou seja, ele aprendeu e veio trazer. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Ou seja, olha, não adianta você querer forçar, né, que caminhem com você, que façam o que você acha, que é algo que a gente faz muito. Nós temos soluções, nós temos toda uma definição de como o outro deveria ser, fazer, agir, sentir, mas a gente ainda não conseguiu aplicar isso para nós mesmos. E aí, falando em nós, o primeiro quadrinho, ó, vocês viram aí, ó, vejam aí, ó, preencha aqui, né? Obviamente, nós não vamos aqui definir o que cada um, o que nós vamos entender do amor, o que nós já realizamos nesse campo. Fica realmente para a gente refletir, para a gente fazer uma autoavaliação, parar nesse momento e falar assim, bom, eu amo? Como eu amo? É um sentimento nato ou ele vem do meu raciocínio? Qual a minha sabedoria, né? O que eu tenho hoje? E aí a gente vai ver que o nosso conhecimento, a nossa parte intelectual, a nossa sabedoria, ela é
um acúmulo, né, da aquisição de conhecimentos. Nós já trazemos algum conhecimento que vem para nós como as ideias inatas, aquela coisa que a gente observa que a gente tem facilidade, a gente não tem dificuldade de fazer. Isso é fruto de experiência passada. Se você não desenvolveu aqui, certamente é algo que você traz da anterior ou das anteriores e que foi praticada por você a ponto disso ser algo quase que automático, né? E a gente sabe que isso vai sendo desenvolvido a cada encarnação, né? Cada reencarnação, e óbvio, né? A gente também evolui no plano espiritual, lá a gente também se instrui, a gente trabalha, aquela coisa toda, então lá também nós vemos essa ação, né? Então esse quadro aqui, o nós, é justamente para poder a gente avaliar o que eu estou fazendo para me instruir e o que eu estou fazendo para desenvolver o meu campo amoroso, né? Já que a gente ainda vem com essa ideia, né? do que o amor é desenvolvido pela sabedoria, então eu evoluo, por isso eu estudo, para então chegar e fazer como a Emmanuel falou, transformar aquilo no campo da emoção, né? Mas, o que ocorre? Eu vou agora apresentar para vocês a frase que eu li de Joana de Ângeles e que me incentivou a estar fazendo esse papo aqui entre nós, né, com vocês, para justamente avaliar esse cenário que ela nos apresenta. Toda experiência educacional, a gente está falando em um processo de evolução, se enquadra, né? E ela, obviamente, ela fala para o espírito. Toda experiência educacional experimenta a transição, sai de um ponto para outro, em cujo curso, passados os primeiros tentames exitosos, os resultados parecem experimentar retrocesso, o que, naturalmente, produz desânimo. É natural que isso aconteça como efeito da carência de registros vivenciais nos refolhos do eu profundo, não habituado à disciplina, irrefletido e mal condicionado. Então, se vocês quiserem pegar o trecho completo, o capítulo, o livro inteiro, que seria interessante, o livro é O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. E esse trecho a gente tirou lá do capítulo Atividade Libertadora. Mas aí vamos aqui aos destaques que nós fizemos, tá? O que Joana está falando? Que é algo que eu acho que a gente vai poder se identificar. Eu, pelo menos, me identifiquei. O que ela está falando aqui? Olha, você vai e consegue êxito. Você tem sucesso naquilo ali que você desenvolveu, naquilo que você buscou, nessa questão da educação, da instrução, da evolução. Então tem uma transição, você, conseguiu. Aí que ela fala assim, olha, depois que você tenta com sucesso, o resultado parece ter um retrocesso. E aí aquilo você fica desanimado. Então vamos observar como foi o nosso encontro na doutrina espírita e como ela nos aliviou. Como ela nos trouxe algo de bom. Normalmente acontece isso, né? O Espiritismo para mim foi uma descoberta, uma ânsia que havia no espírito, e quando eu li Nosso Lar, foi o primeiro livro que eu li, fui presenteado com um colega de trabalho, eu terminei o livro e falei assim, cara, não pode terminar aqui, tem que ter mais coisa, eu não tinha hábito de leitura, confesso, e a partir daquilo ali, eu entrei num ritmo de leitura que eu passei anos sem ter intervalo de leitura diária. Muitos livros li nesse ritmo. Só que o que eu fui observando é que esse entusiasmo da descoberta, nossa, que legal, olha isso aqui, esse pensamento, caramba, não sabia, isso aqui está explicando aquela circunstância e tal, né, no aspecto esclarecedor da doutrina espírita, causa e efeito, né, como as coisas funcionam.
depois eu comecei a sentir o refrigério. Eu entrei naquela coisa mais comum, já não era mais como antes, né? E hoje, o que eu observo? Essas questões exitosas, né? Esses acertos, eles são muito mais espaçados. Eles não são aquela coisa diária como a gente muitas vezes quer ser feliz, né? Você quer ser feliz todo dia. Bom, todo dia eu gostaria de tomar sorvete, de ir na praia, de curtir do bom e do melhor. Se deixar, a gente quer isso ininterruptamente, sem intervalos, sem comerciais. Entretanto, a gente sabe que a vida não é assim. Nós temos aqui momentos de felicidade, porque o reino de Deus ainda não é no nosso coração, né? Nós ainda não fizemos essa transformação, né? A gente não conseguiu fazer esse movimento ainda, então a gente ainda tem mais dores do que alegrias, né? Então, se a gente observar este desânimo, que é muito comum e ele vai estar presente nas nossas vidas em várias formas, seja na relação com as pessoas, seja num objetivo que eu busco e não consigo alcançar, seja em algo que eu gostaria de fazer e eu não encontro campo, não encontro oportunidade de realizar, a gente cai nessa parte do desânimo, que ela fala, natural. Porque nós trazemos a ânsia de felicidade, de conquista, de realização, porque isso na nossa cabeça tem uma idealização, tem um sonho, né? Então você, com o intelecto, raciocínio, inteligência, pensamento, você forma um quadro e ruma em relação àquele quadro. E a depender das consequências das realizações, das suas realizações, você tem alegria ou tem tristeza. E no nosso campo, ainda imperfeito, né? Nós temos mais decepções do que conquistas e alegrias. Aí o desânimo. E por que a gente destacou aqui não habituado à disciplina? Porque esta palavra ela é fundamental nesta questão que a gente está estudando aqui, né? Porque a gente está falando de amor e de instrução. Não é isso? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho ainda daqui da parte do desânimo. A gente ressaltou a frase, né? Naturalmente produz desânimo. E aí o que Jesus coloca para a gente, sabendo que a gente vai passar por isso. Lembrando que o desânimo, ele é sentido, né? A gente sente aquela tristeza. Ele vem do raciocínio e acaba causando em nós um sentimento. Procurem observar se não é assim. Fica aí o estudo, né? Do intelecto, do raciocínio, da razão e do sentimento, né? Que são os aspectos mais genéricos do que nós estamos falando, do amar e do se instruir, né? Então, o desânimo ele é fruto do pensamento. Nós geramos esse sentimento a partir de um pensamento. O desânimo ele não vem do nada. Observem, procurem fazer essa avaliação íntima e observem se não é assim. Você tem uma decepção, aquilo te deixa desanimado, ou você perde a vontade, tal, mas é pelo seu pensamento. E aí cabe a gente lembrar o seguinte, e se eu tivesse pensado de uma forma diferente? Se no lugar de eu não ficar com um sentimento de naturalidade da ocorrência, porque tudo está na possibilidade da gente conseguir ou não. Se você tivesse conseguido, você não teria ficado desanimado. Então, a gente vai observando que isso é do pensamento que chega na emoção. Se eu olhar para aquilo com naturalidade, como o Divaldo falou certa vez, eu tive câncer porque eu fiz 6 abortos,
Não, minha filha, você teve câncer porque você está viva. Você está num corpo. Tem muitas pessoas que nunca tiveram, não fizeram isso e tem câncer no colo do útero. Então, não necessariamente uma coisa está vinculada à outra, né? E aí, o que Jesus fala para a gente? Tem de bom ânimo. É a primeira frase que a gente queria lembrar. Por quê? Porque isso é uma atitude sentimental, mas que vem do pensamento. Ele está falando assim, olha, vocês estão passando por situações difíceis. Jesus não saiu da terra e deixou tudo resolvido na humanidade. Ele deu as ferramentas para que cada um fizesse o seu processo de evolução e redenção, sendo ele o Salvador. Tem de bom ânimo. Então, assim, faça a escolha no sentido positivo, mesmo naquilo que você observa que não está muito legal, né? Por quê? Fui preso, vou ser jogado aos leões. Como é que eu vou ter bom ânimo naquela época? E as pessoas demonstravam esperança, fé, porque confiavam naquilo que foi dito. Então era uma escolha, nós poderíamos dizer, né? Então ele colocou isso como alternativa. E é uma opção que nós podemos lançar mão. E nós colocamos também assim, brilhe a vossa luz. Observem que Jesus não fala em desenvolver. Ele fala, brilhe a vossa luz. Ele não fala assim, continue, porque lá no futuro, depois de você desenvolver, a sua luz vai brilhar. Jesus não fala, vai brilhar a sua luz. Ele fala agora, brilhe a sua luz. Porque a luz há em nós. E é essa provocação que a gente está fazendo em relação ao amor, quando a gente perguntou lá atrás, será que o amor também não é um atributo essencial do Espírito, ou seja, eu já possuo, assim como a faculdade de pensar? A provocação é essa. Agora sobre a disciplina, que é algo assim bem delicado, a gente quer colocar aqui a conceituação. Por quê? Quando a gente lembra de disciplina aqui no campo espírita, né, no âmbito espírita, talvez para muitos seja quase imediato lembrar de Chico Xavier. Porque Emmanuel, quando aparece para ele, né, e ele se coloca com alegria, com esperança, porque vamos ver, Emmanuel é o responsável pela reencarnação, né, por orientar Chico na sua reencarnação, mas não aparece para ele nos primeiros dias. Aparece de tudo quanto é espírito. Apareceu sua mãe enquanto ele criança, né, e os vizinhos, aquela coisa que gerou para ele vários problemas, né, porque as pessoas não compreendiam, não aceitavam. A Igreja Católica ali dizendo, isso é coisa do demônio, porque é o entendimento deles. E Emmanuel só vai aparecer lá na sua adolescência, 17 e poucos anos, né? Não recordo exatamente a idade de Chico agora. E aí Emmanuel fala que ele tem ali um trabalho, que ele vai estar ali para ajudar, e Chico fala, beleza, eu quero, e Emmanuel chega para ele e fala assim, só que tem uma condição. E Chico vai perguntar, qual é? E aí Emmanuel fala disciplina, disciplina e disciplina. 3 vezes, para não restar dúvida. Certo? E quando a gente olha a vida de Chico, dá para dizer que ele foi um homem disciplinado. E nós, quando falamos de disciplina, normalmente a gente pensa o quê? Eu sou indisciplinado, eu não consigo fazer aquela coisa toda. Não é isso? Se a gente lembrar de Chico, a gente vai dizer que é indisciplinado. Mas aí eu queria trazer uma definição mais abrangente acerca da palavra. E aí a gente também vai lembrar que na escola, principalmente na faculdade,
as matérias são chamadas de disciplina. Então, a palavra, ela não está só no seu aspecto de obrigação. A palavra disciplina, ela traz a conceituação de estudo, de ensino, e aí a gente pode dizer de aprendizado. Essa é uma definição que a gente trouxe, que a gente achou bem completa, e fala, o termo disciplina vem do latim, disciplinae, não sei ler latim, mas está mais ou menos isso. Ação de se instruir, educação, ciência, disciplina, ordem, sistema, princípios de moral. Significa como diacronismo antigo, ensino e educação que um discípulo recebia do mestre, ou obediência às regras e aos superiores. Então é muito comum a gente ficar nesse último âmbito aqui, obediência às regras e aos superiores. Eu não consegui fazer. Eu não consegui atender. Eu sou indisciplinado. Mas, se a gente observar o outro aspecto, a ação de se instruir, a coisa muda um pouquinho de figura. Educação, eu estou num processo de. Então, disciplina não quer dizer atendimento irrestrito a regras. A palavra também traz em si, no seu âmago, na sua essência, o aspecto de aprender. Então, disciplina também está ligado ao aprendizado, não só à obrigação. Então, a gente achou interessante isso, porque ela fala não habituado à disciplina. Então, a gente pode também ler aqui, não habituado ao estudo, não habituado ao aprendizado. E não só habituado à disciplina. Deus fala para amar, eu não amo. Disciplina no sentido de obediência às leis e às regras. Então isso aqui eu achei super interessante para poder a gente refletir. E aí eu vou trazer aqui para a gente também um outro slide de um estudo antigo que a gente fez sobre vontade. E a gente falou assim, vontade é uma coisa que dá e passa, refletindo, a pergunta 909, que na sua resposta, que Kardec pergunta, como é que a gente doma as nossas más inclinações, E os espíritos respondem e falam assim, o que lhes falta é vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. E aí a vontade, gente, aí a gente lembrou dela pelo seguinte, uma das formas da gente definir vontade, ela tem intrínseca nela a parte da disciplina. Determinação, decisão de chegar no objetivo. Aqui está naquela condição de você obedecer, Mas também tem um aspecto de você buscar, de você desenvolver. Colocar aquilo ali como algo a ser conquistado, como algo que você vai, paulatinamente buscar. Aí está o slide que a gente fala do conceito mais geral. Bom, evoluindo aqui o nosso estudo, o que a gente quer refletir agora? Conquistando a evolução. Colocamos aqui de propósito a palavra evolução para poder vincular a questão do amor e da instrução. Normalmente a gente pensa em evolução como a evolução do conhecimento da doutrina espírita, estuda palestra e lê livros, mas tem o campo do exercício, Então, a gente foi e colocou, que é uma opinião, E aí cada um também tem a liberdade de avaliar e colocar como pensa. Amando pura e simplesmente pela ação de sua vontade, orando e vigiando. E a gente botou essa frasinha aqui interessante. Amar é uma escolha.
A escolha vem do raciocínio, não é? Porque a gente ainda não consegue se imaginar amando sem raciocinar, sem fazer alguma coisa que passe pela cabeça. E isso é uma prisão. Porque nós ainda estamos no campo do intelecto, né? O ser humano ele está no campo do raciocínio, ele ainda não está no campo da intuição, que é o nosso próximo passo. Quando nós desenvolvermos mais a faculdade, até mediúnica, por assim dizer, da intuição, nós vamos sentir mais essa presença divina e vamos nos entregar, e talvez a gente vá se ver fazendo sem pensar, mas conduzido pelo amor e não necessariamente pelo raciocínio. O raciocínio é importante, sim, porque ele me dá a dosagem, me equilibra, ele consegue fazer o ajuste que às vezes a emoção desregrada iria causar problema. Basta ver as experiências de André Luiz, como muitas vezes, em alguns relatos dele, ele tem um afã de sair ajudando e o instrutor espiritual que está com ele fala assim, opa, calma. Então ele, movido pela emoção, desassociado da razão, iria agir e o instrutor fala assim, ó, calma aí, não é bem assim como você está pensando, né, na sua ação. E a instrução? Instruindo-se, caminho que normalmente escolhemos, o que parece ser mais natural, até que consigamos fazer como Emmanuel comentou, transfunde o próprio raciocínio e emoção para compreender a vida e sublimá-la, que é também uma escolha. A gente escolhe, pelo raciocínio, transformar aquele raciocínio em sentimento. Para a gente refletir, eu fui e coloquei aqui para a gente lembrar os 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. E aí colocamos a pergunta, onde estaria o instruí-vos aqui? Vejam, não estamos desmerecendo a importância da instrução, mas fazendo pensar a respeito do amor. Como é que eu vou atender a Deus, a isso que é um mandamento, sem instrução? Que é o que a gente pensa. Poxa, se ele sabe que eu não tenho instrução, principalmente lá atrás, vamos localizar na época de Jesus. Não, o povo não tem instrução. A instrução chega pelos próprios homens, né? A partir da passagem do conhecimento oral, que era o comum no povo judaico, porque não tinha livro, não tinha escola, aquela coisa toda. Então é pelos homens. Como é que eu vou amar se eu não tiver essa instrução? Peguemos aí um local que não tenha. O matuto, o analfabeto, não vai amar? É isso que a gente pode entender? Ah, se eu não tenho instrução, eu não amo? Ou a gente observa isso e isso é uma realidade. Pessoas que são do interior, que não tiveram acesso à instrução, muitas vezes amorosa do que aquele que tem instrução. Não é o que a gente também observa? E para a gente findar esse estudo, eu quero trazer aqui para a gente uma personalidade bem conhecida. Um exemplo de vida. Havia um homem chamado Saulo de Tarso, doutor da lei judaica e cidadão romana, que facultava acesso ao que havia de disponível em termos de conhecimento. Foi certamente uma pessoa instruída, ou não se teria
ou não teria se tornado doutor, não é verdade? Esse homem instruído perseguiu e mandou matar aqueles que se diziam seguidores de Jesus, ou os cristãos. Apesar de doutor da lei, não conseguiu enxergar ou reconhecer seu semelhante na pessoa que era diferente dele. Precisou literalmente cair do cavalo, perder a sua visão para mudar o que pensava e como enxergava. Encerrou os olhos para como era e com o Cristo abriu novos olhos e iniciou um novo entendimento. Passou 3 anos no deserto meditando nos ensinamentos de Jesus, instruindo-se na Boa Nova. Quando iniciou a sua transformação, adotou o nome de Paulo de Tarso. Isso aqui é um resumo da vida de Paulo, né? Óbvio que tem muito mais detalhe. Quem não leu ainda Paulo e Estevão, por favor, ainda nessa reencarnação, acesse esse conhecimento. É um livro de chorar, chorei várias vezes. Emocionante, assim, muito tocante o livro. Vale o investimento. Se você não tiver condições de comprar, procure emprestado. Tem disponível na internet para baixar em PDF. Não deixe de ter contato com essa obra extraordinária, que trata da vida de um homem e do seu processo evolutivo, do que ele conseguiu fazer. Porque se nós ainda somos Saulo, nós podemos nos transformar em Paulo. Se foi possível a ele, é possível para nós. Se foi possível para o senador Públio Lentulus transformar-se no Emmanuel que nós conhecemos em 2000 anos, hoje nós também somos capazes. Temos possibilidades. A potencialidade está em nós. E aí esse homem deixou para a gente escrito um texto, dentre vários, que se aplica aqui e o que a gente vai utilizar para encerrar o nosso estudo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu, e ele continua. O intelecto é muito importante e tem a sua função no mundo. Foi criado por Deus, mas ele é instrumento. Por isso é que se fala instrução. É um instrumento para uma causa maior, que é o amor. E eu deixo a pergunta: o amor não existe em nós? Ele já não existe em nós? E procurem. Quem encontrar na literatura, dentro do Espiritismo, falando do desenvolvimento do amor, no seu sentido de que eu começo aos pouquinhos e lá na frente ele se torna grande, maior, retorna para mim, porque o amor é. Ele já é pleno. Ele não é pequenininho e vai aumentando. Por isso nós não encontramos na doutrina espírita falando sobre progresso do amor. Deus é.
E isso é algo que a gente tem que colocar no nosso pensamento para refletir e desconstruir a ideia de que eu não sou capaz hoje já de amar. Ah, eu não consigo. Consegue. Ah, eu não sei. Sabe? E vou dar aqui para vocês uma pequena ideia disto. Observe quando você consegue parar por um instante e observar alguma coisa na natureza, um pôr do sol, uma flor, um pássaro, uma borboleta. Você simplesmente sente. Você até identifica isso e gera um pensamento dizendo: que coisa maravilhosa! Mas é primeiro o sentimento, e não o pensamento que gerou em você essa conclusão, esse sentimento. Porque nós trazemos intrínseco esta faculdade de amar. O amor é em nós. Ele não será. Tanto é que Deus está em nós. Mesmo que não houvesse o meu amor, há o amor de Deus em nós. Então nós já temos plena capacidade de vivenciar este sentimento. Vejam os mártires, vejamos as mudanças das pessoas que caminharam ou que conheceram Jesus. Podem ter iniciado pelo intelecto, pela compreensão, mas se transformou em sentimento pleno. Maria Madalena, indo cuidar de leprosos, deixou de vivenciar pelo intelecto. Ela vivenciou pelo sentimento. Paulo de Tarso, na sua forma similar de falar, disse: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Amemos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe nessa jornada e nesta descoberta, diria, do amor em nós. Muita paz.